Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando o conteúdo científico expresso em termos de livro impresso, aqui está, sob formato de livro impresso, intitulado Instituto de Física da USP e FUSP, Passado, Presente e Futuro, chancelado pela editora Livraria da Física, cujo escritório sede está localizado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Aqui está o organizador, o notável cientista brasileiro, o professor Gil da Costa Marques. Muito bem, aqui está, livro editado no ano de 2005, edição comemorativa em homenagem aos 70 anos do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e FUSP, Instituto de Física da USP. A criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1934 foi um marco na história da ciência brasileira e pode-se dizer que naquele ano, em 1934, teve início a fase profissional dos estudos de física no Brasil. O Instituto de Física da Universidade de São Paulo é o maior, o mais completo e o mais antigo instituto de ensino e pesquisa em física no Brasil. Sua origem está intimamente ligada à criação da Universidade de São Paulo, que em 2004 completou 70 anos. Muito bem. Entre as muitas atividades programadas para lembrar os 70 anos da física no Brasil e em São Paulo, e os 35 anos do Instituto de Física da USP, pensou-se na edição de um volume dedicado à história do Instituto de Física. Então, revisando, a Universidade de São Paulo iniciou as atividades com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1934, quando as ciências naturais, a saber, as ciências físicas em particular, também iniciaram sua atividade nesta Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui referida, quando a USP, então, em 2004, completou 70 anos, né, de início, de fundação. E o Instituto de Física, compondo as diversas faculdades, os diversos departamentos de física, física experimental, física teórica, física matemática, ensino de física, entre outras áreas, física aplicada, o Instituto de Física, em 2004, completou 35 anos. 35 anos o Instituto de Física, porém, o desenvolvimento da física no Brasil remonta à fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo em 1934, mais especificamente ressaltando o Instituto de Física da USP, completando 35 anos em 2004. E esta é uma edição comemorativa, vamos apresentar o sumário. Aqui, Instituto de Física, Passado e Presente, com o professor Gil da Costa Marques, depoimentos, presente e futuro, professor Iberê Luiz Caldas, faz aqui, escreve um importante texto. Comissões do Instituto, atividades de cultura e extensão, professor Nelson Ferreira Júnior e professor Marcos Nogueira Martins. Graduação no IFUSP, um artigo escrito, o artigo intitulado Graduação no IFUSP, Passado, Presente e Futuro, professor Renato de Figueiredo Jardim. A pesquisa aqui, um artigo escrito falando sobre a pesquisa no IFUSP, professor Manuel Roberto Rubilota. E a pós-graduação, professor Armando Corbani Ferraz. Departamentos do Instituto, também aqui breves artigos. Departamento de Física Aplicada, professor Aldo Félix Krajewicz. Departamento de Física Experimental, professora Teresa Borello Levin e professor Yudá David Goldman Vel Leibman. Um outro artigo sobre Departamento de Física Geral, escrito pelo professor nobre professor Silvio Roberto Salinas. Ainda Departamento de Física Matemática, professor Antônio de Toledo Pisa, escreve aqui sobre o Departamento de Física Matemática, o Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, professor Silvio Canuto, e o Departamento de Física Nuclear, aqui artigo escrito pelo chefe do departamento em 2004, professor Dmitry Maximovich Gitman. Aqui alunos formados, funcionários e docentes do Instituto de Física da USP em 2004, e então nós temos diversos artigos contando a história, né, destes 35 anos de Instituto de Física. Aqui está, 35 anos de Instituto de Física, referindo-se ao ano de 2004, né, e 70 anos de Física, referindo-se a 1934. Então, nós temos um excelente livro aqui contando
um livro editado em 2005, em edição comemorativa aos 70 anos da física na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e 35 anos, mais especificamente 35 anos de Instituto de Física da Universidade de São Paulo, edição comemorativa editada em 2005, referente a 2004. Muito bem. Então, em breve estaremos apresentando outros conteúdos científicos. Muito obrigado.